Buenas pessoas concurseiras, estamos começando mais um vídeo aqui com uma série de questões da Banca Fundatec resolvidas. São questões do ano de 2021, de nível superior. Peço de antemão que tu te inscreva, convido a te inscrever aqui no canal, a ativar o sininho para receber vídeos novos e curtir esse vídeo, para a gente crescer e ter relevância. Então, pessoal, aqui, primeira questão deste vídeo, o número racional equivalente ao resultado da expressão numérica. Antes de começar a resolver, quero dizer que esta questão é uma questão que foi anulada. Mas, dada a importância de se resolver uma questão com uma expressão numérica desse tipo, eu vou resolvê-la. Mesmo assim, por minha conta e risco. Então, poderá, assim, não tem resposta aqui, professor Gabriel. Não tem, porque ela foi anulada, essa questão. Ok? Então, nós temos aqui, vamos fazer uma análise da expressão que nós temos. 5 mais 3 vezes... Desculpa, eu estou viajando na maionese. 3 mais 5 vezes 2 quintos menos 6 sétimos, tudo dividido por 3 meios. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que se resolve, começa resolvendo quem? O parênteses. É a primeira coisa que se resolve, é aquilo que está dentro do parênteses. Nós temos aqui uma subtração de frações, Como é que a gente resolve isso daqui? Vou copiar aqui embaixo, porque eu acredito que fique melhor para o entendimento de vocês, 2 quintos menos 6 sétimos. Como é que a gente resolve esse tipo de expressão? Eu gosto de usar aquele método da borboleta. Tu vai multiplicar em x, 2 vezes 7, 14. 5 vezes 6, 30. E aqui está subtraindo, então tu faz menos. Como é tão fácil, tu sorri. 5 vezes 7, 35. E agora, professor, onde é que eu uso tudo isso? Tu vai usar agora para resolver a subtração. 14 menos 30, menos 16, sobre 35. Eu multiplico em x, faço a operação que temos aqui, 14 menos 30, e os denominadores eu multiplico. Nesse caso, a gente tem que multiplicar. Então, aqui nós vamos utilizar quem? 16 menos 16, 35 avos. Então, a expressão vai ficar, 3 mais 5 vezes, menos 16, 35 avos. Tudo dividido por 3 meios, ok? E agora, o que a gente faz? Olha só, nós temos uma multiplicação e aqui tem o 5 e o 35. Dá para nós simplificarmos, 5 dividido por 5 dá 1. 35 dividido por 5, 7. Então, tu vai usar 16, menos 16 sétimos, Então, aqui vai ficar, 3 mais, menos, Vamos colocar aqui, menos 16 sétimos. Tudo sobre 3 meios, ok? E agora? Agora eu vou resolver o numerador. 7 vezes 3, 21, menos o 16 sobre 7. Tudo dividido por 3 meios. Como é que tu fez isso, professor? Sempre que tu tem um número inteiro menos uma fração, ou um número inteiro mais uma fração, e tu tem que somar ou subtrair, tu pode multiplicar direto, o denominador pelo número inteiro, que é a mesma coisa que tu fazer aquela resolução clássica lá da escola, 7 dividido por 1 vezes 3, 21. Então, tu multiplica direto. 7 vezes 3, 21. Então, 21 menos o 16. Isto vai dar, 21 menos 16 é quanto? Quanto é 21 menos 16? É 5, tá? Positivo.
nesse caso, positivo, sobre 7. Então, vai ficar 5 sétimos, tudo dividido por 3 meios. Muitos de vocês, ou alguns de vocês aí que estão assistindo esse vídeo, devem estar pensando por que esse professor carregou o 3 meios todo esse tempo. Ele não podia ter passado, invertido, multiplicado, porque eu quero mostrar, ó, pessoal, quando aparecer um cálculo de divisão de frações dessa forma, como é que tu faz? Um jeito mais prático e rápido, ó. De fora vezes o de fora, de dentro vezes o de dentro. Que é a mesma coisa que tu multiplicar pela segunda fração, a primeira pela segunda fração invertida. Então, ó, 5 vezes 2, 10. 7 vezes 3, 21. Então, o resultado, 10, 21 avos. Como vocês podem observar, não tem gabarito, porque esta questão foi anulada, certo? Foi uma questão anulada, mas não tem problema. É muito importante a gente revisar a resolução desse tipo de operação. Então, por isso que o professor resolveu esta questão aqui, mesmo ela estando anulada. Da prova que eu tirei essas questões, muitas questões foram anuladas. É bem, assim, parece que a banca Fundatec perdeu a prática ao resolver estas questões. Então, aqui, pessoal, a próxima questão, ó, é uma questão, como eu disse para vocês, é uma prova de nível superior, tá? Então, foi uma prova de nível superior. Olha só, Ana comprou 7 lápis da mesma marca, pagando R$2 cada um, e 6 canetas iguais. Então, ó, 7 lápis, tá? Cada lápis custava R$2. Ou seja, no total, isto custou R$14. Ok? Então, o valor dos lápis foram R$14. E 6 canetas iguais, tá? Não falou em valor. Pagou essa compra com uma nota de 20 e 2 notas de 10. Olha aqui, ó. Olha a malandragem da banca, ó. 2 notas de 10. Então, é 20 mais 2 vezes 10. Uma nota de 20 mais 2 de 10. Isto vai dar 2 vezes 10, 20. Mais 20, 40. Certo? E recebeu R$5 de troco. Então, ó, troco foi R$5, ok? Então, como eu enxergo esta resolução? Vamos à pergunta, né? O valor de cada caneta. Muito que bem. Olha só. R$40 é o dinheiro que ela tinha, o total que ela tinha. Então, vai ser 40 menos o troco. 5. Dá 35, ok? Então, é o dinheiro que ela pagou. No total, foi o que ela pagou, foi R$35. Por quê? Eu descontei o troco. Esse 5 pila aqui é do troco, certo? Os lápis custaram 14, então, menos 14. 5 menos 4, 1. 3 menos 1, 2, 21. Ou seja, se ela pagou R$14 pelos lápis, então R$21 é o valor que ela pagou pelas canetas. Então, nós vamos fazer, ó, 21 dividido por 6. 2 não dá para dividir por 6, então vou ter que pegar o 21 inteiro. Que número multiplicado por 6 dá mais próximo de 21? Tcharam, tchan, tchan. O 3. 3 vezes 6, 18. 21 menos 18, 3. E agora, professor? Não tenho que baixar. O que eu faço? Ó, o primeiro zero, eu vou acrescentar um zero. O primeiro zero que eu acrescento vai a vírgula no resultado. Então, o primeiro zero que acrescentamos no denominador, no resto, vai a vírgula no quociente, no resultado. Que número multiplicado por 6 dá 30? 5. 5 vezes 6, 30. Então, cada caneta custou R$3,50. Letra D de Dinamarca. Ok? Então, é uma questão, pessoal, mais de raciocínio lógico, tá?
A primeira questão, ela puxou bastante a resolução de uma expressão com frações. A segunda questão, ela já puxa um raciocínio lógico, né? São operações fundamentais, como tu tem lá no edital, números naturais, operações com números naturais, está aqui, a banca está explorando isso daí, certo? Claro que poderia o quê? Poderia aqui, ó, dar problema com essa questão das notas, né? Ao invés de usar 40, usar 30. E aí ia ficar 25 menos 14, 9. 9 dividido por 6. Será que teria a resposta? Faz aí. Se a banca induziu ao erro ou não. Acho que não, né? A banca não induziu ao erro nessa. Fundatec aqui, Fundatec 2021, terceira questão desse vídeo. Olha só. Se 15 pastas iguais foram colocadas sobre uma balança, o valor que registrou o valor de 875 gramas, então 15 pastas, 875 gramas. Então, 24 pastas, das mesmas pastas, sobre a mesma balança, registrará o valor de aproximadamente. Então, olha só. 3 valores conhecidos, 1 desconhecido. O que a gente tem? Regra de 3. Nesse caso, regra de 3 simples. Por quê? Tem 2 grandezas envolvidas. Mais de 2 grandezas, regra de 3 composta. Então, olha só. Aqui, pastas e peso. Ok? Então, 15 pastas pesa 875 gramas. 24 pastas vão pesar X. E aí, olha só. Vamos aqui à análise da questão. Se aumenta a quantidade de pastas, aumenta o peso. Então, temos grandezas diretamente proporcionais. Vamos copiar a tabela tal e qual para montar a proporção. Ó. Então, vai ficar 15 sobre 24, melhor, 15 está para 24, assim como 875 está para X. E agora, professor? Agora, ó, tu vai multiplicar em X, né? Aplicando a propriedade fundamental das proporções, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, 15 vezes X, 15x igual a 875 vezes 24. Eu tenho insistido bastante, minha gente, aqui no canal, tá? Nos meus vídeos, em evitar multiplicações e divisões. Nós utilizarmos, tá? A simplificação. Então, olha só, se eu tenho 15 multiplicando x, vou dividir ambos os lados por 15. Então, 15 dividido por 15 dá 1. 1x igual. Aqui, 24 e 15. 24 e 15 dá para simplificar por quanto? Por 3. Ó, 24 dividido por 3 dá 8. 15 dividido por 3 dá 5. Ok? Então, eu já não tenho mais o 24 e o 15. Eu tenho o 8 e o 5. Certo? Temos que multiplicar. E olha só, 875 termina em 5. É divisível por 5. Então, eu posso fazer uma divisão mais rápida e breve. Ó. 875 dividido por 5. Professor, tu vai mostrar essa divisão? Vou. Por quê? Porque é uma divisão que, às vezes, o aluno se equivoca, que o aluno tem dificuldade, e a matemática básica na veia. A gente está revisando aquilo que é básico, as dificuldades maiores do aluno. Então, aqui, ó, 8 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5. 8 menos 5, 3. Baixa o 7. Vai dar por 7. 7 vezes 5, 35. Resto, 2. Baixa o 5.
vai dar por 5. 5 vezes 7, 25, resto zero. Então, vai dar 175. Ó, ficou uma multiplicação mais leve, ó, mais rápida. Olha só, 175 vezes 8. 8 vezes 5, 40. Vai o 4. 8 vezes 7, 56, mais 4, 60. Vai o 6. 8 vezes 1, 8, mais 6, 14. 1.400 gramas, certo? Tranquilo até aqui, ó, o professor fez a multiplicação, ó. Aqui, ó, rápido, né? Ou melhor, rápido não. Eu fiz aqui na fração, que é como se tu estivesse fazendo lá no concurso, mas tu quer aqui, ó, vezes 8, né? Então, ó, 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 7, 56. Com 4, 60, vai 6. 8 vezes 1, 8, mais 6, 14. 1.400. 1.400 gramas. Mas aqui está tudo em quilo. Aí é transformação de unidades. Olha só, a banca pediu regra de 3 e no final ela pediu uma transformaçãozinha de unidades de medida. Ó. Lembra, aqui, grama, dequigrama, hectograma e aqui, quilograma, certo? Então, a vírgula vai aqui, ó. Nós temos, ó, vou fazer de novo, ó. Quilograma, hectograma, nem sei se é assim que pronuncia, mas estou pronunciando. Decagrama, é o DAG, né? Decagrama, eu acho que é assim. E grama, certo? E aí, ó, esse zerinho da grama, coloca aqui no G. O outro zero no decagrama, o 4 no hectograma e o 1 no quilograma. Como eu quero transformar para quilo, a vírgula vai aqui no quilo. Dispensamos esses dois zeros, então, melhor, 1.400 gramas equivale a 1,4 quilogramas. Bastaria, como tu sabe que 1.000 gramas equivale a 1 quilo, daria para te dividir por 1.000, tá? Ia dar o 1,4 quilogramas. Ok, pessoal? Então, essa questão é uma questão que envolve regra de 3 e envolve transformação de unidades, certo? Lá no teu edital aparece unidades, transformação de unidades. É isso que o edital estava cobrando, melhor, estava pedindo, e a questão cobrou. Ok? Vamos para a próxima questão. A nossa quarta questão deste vídeo aqui. Vamos tomar uma aguinha. Dar uma respirada. E vamos lá. Então, aqui, a nossa quarta questão desta resolução. Seja um triângulo retângulo de catetos, medindo 4 e 3 centímetros. Se dobrarmos a medida dos catetos, a medida da respectiva hipotenusa será. Então, olha só, nós temos aqui um triângulo retângulo, certo? Isso daqui considera-se geometria plana e também trigonometria do triângulo retângulo. Os catetos são 4 e 3, porém pede para dobrar. Então, o dobro do 4, 8. O dobro de 3, 6. Então, os catetos medem 8 e 6. A hipotenusa, x. O que são catetos, professor? Então, olha só. Olha só. Triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo reto, tá? É esse ângulo de 90 graus. Catetos são os lados do triângulo que formam o ângulo reto. Hipotenusa é esse lado aqui, ó, que está de frente, é o oposto ao ângulo reto. Então, esta é a hipotenusa. Quando nós temos catetos e uma hipotenusa, nós temos o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, ok? Então, esse aqui é o teorema de Pitágoras, tá? Então, é uma questão que envolve trigonometria do triângulo retângulo, envolve
geometria plana, ou seja, teorema de Pitágoras. No fim das contas, teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa, que é esse lado maior, é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, aqui, ó, fica x ao quadrado igual. 6 ao quadrado não é 6 vezes 2, pelo amor de Deus. 6 ao quadrado é 36. Mais 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64. Então, vamos ter, ó, x ao quadrado igual 36 mais 64 é 100. E agora, eu tenho x ao quadrado igual a 100. Para eu saber o valor de x, eu vou extrair a raiz quadrada de ambos os lados, né? Raiz quadrada de x ao quadrado cancela o expoente com a raiz. Vai ficar x igual. Raiz do 100. Que número multiplicado por ele mesmo dá 100? 10. Então, raiz de 100 é 10. Então, nós temos que a hipotenusa será 10 centímetros, ou seja, letra E de Equador. Então, essa foi a quarta questão do nosso vídeo, certo, pessoal? E aí? Só um instantinho. Então, aqui, ó, interrompi um pouquinho a gravação, agora retomamos. Uma equipe de 7 pedreiros constrói uma casa de 164 metros quadrados em 32 dias. Então, 7 pedreiros em 32 dias. Quantos pedreiros, ó, tá perguntando, da mesma equipe com a mesma capacidade de trabalho serão necessários para construir a mesma casa em 14 dias? Então, aqui, pessoal, olha só. Aparentemente, é uma regra de 3 composta, mas não é, porque é a mesma casa, então é esses mesmos 164 metros quadrados que nós vamos dispensá-los, nós não precisamos dele, porque é a mesma casa. Então, nós temos 3 valores conhecidos e um desconhecido. Regra de 3 simples, tá? Não precisa usar a composta, porque esse 164, ele está aparecendo aqui como a mesma casa. Então, olha só, nós vamos ter pedreiros e dias, ok? Então, 7 pedreiros fazem a casa em 32 dias, ok? Quantos pedreiros? X fazem a casa em 14 dias. E aí, vamos fazer a análise da questão agora. Se diminui a quantidade de dias, se diminui a quantidade de dias, tu precisa de mais ou de menos pedreiros para fazer a mesma casa? Tu vai precisar de mais pedreiros. Então, nós temos aqui o quê? Grandezas inversamente proporcionais. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, o que que a gente faz? Ó? Quando a gente vai montar a proporção, nós vamos copiar a primeira coluna, 7 sobre x. Como é inversamente proporcional, tu inverte a segunda coluna. Então, vai ficar 14 sobre 32. Ok? Então, aqui, ó, inverti a segunda coluna porque é inversamente proporcional. O importante, minha gente, o importante é inverter uma das colunas. Posso inverter a primeira e repetir a segunda? Pode, não tem problema nenhum. E aí, minha gente, vai ficar aqui, ó, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, vai ficar 14 vezes x igual a 7 vezes 32. E aí, ó, temos 14 multiplicando x, então eu divido os dois lados por 14. Ok? E agora, 14 dividido por 14 dá 1. 7 vezes 32 dividido por 14. Olha só. 14 dividido por 7 dá 2. Ok? Então, eu simplifico. 7 por 7 dá 1. 14 por 2, ou melhor, 14 por 7 dá 2. Ou então eu faço 14 dividido por 7 e coloco 2. Ok? 32 é um número par. Então, eu posso dividir o 32 por 2.
32 dividido por 2 dá 16. Portanto, x igual a 16, ok? Então, eu faço simplificações para evitar multiplicações muito grandes e divisões. Então, a alternativa A de Argentina é a resposta desta questão. Certo, pessoal? Lembrem-se, vocês podem fazer a multiplicação 7 vezes 32, o resultado de dividir por 14. Porém, vai demorar muito tempo, muito mais tempo na hora da prova, tá? Eu incentivo vocês a fazerem essas simplificações, a treinarem essas simplificações para ganhar tempo na hora de resolver a prova, ok? Vamos à penúltima questão desse vídeo. Melhor, a última, essa aqui é a última questão, tá? Uma casa de alvenaria está avaliada em R$385 mil. Dispensamos esse vírgula 00 aqui. Após uma reforma, obteve uma valorização, valorização, o preço aumentou de 12% no valor da avaliação, passando a custar. Então, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Nós vamos calcular quanto é 12% do valor da casa. Essa é uma questão, porcentagem, pessoal, tem que saber fazer, porque sempre cai. Então, aqui, 12% de 385 mil. Bom, olha só, 12% é 12 dividido por 100, tá? Tu faria o seguinte, tu faria 12 sobre 100 vezes, porque o D é vezes, 385 mil. Cortaria esses dois zeros com esses dois aqui, ok? Só que olha só, né? Que redundância. Nós sabemos que o símbolo de porcento indica que tu está dividindo por 100. Então, tu corta esses dois zeros aqui, com o símbolo de porcento. E aí, tu fica 12 vezes 3.850, certo? E aí, ao invés de tu escrever isso aqui para cortar zero, tu já corta direto, ok? E agora eu vou dar uma colada para ganharmos tempo, 12 vezes 3.850 vai dar 46.200. Como esse aqui é o valor da valorização, ou seja, do aumento, tu vai ter que somar a esse 46.200, 385 mil, que é o valor da casa. Então, aqui dá 0, 0, 2, 11 vai 1, dá 12, 13, vai 1, dá 4. 431.200. Letra D de Dinamarca. Certo? Então, essas foram as 6 questões que eu resolvi aqui nesse vídeo. E vou dizer para vocês o seguinte, essa questão aqui também faz parte do vídeo. Faria parte. Vou fazer essa questão. Mas assim, te convido, te inscreve lá no meu canal do Telegram. Lá no canal do Telegram, pessoal, eu estou começando a alimentar com conteúdos que não tem aqui no YouTube, certo? Essa questão ia para o YouTube, mas eu vou resolver aqui. Sou um professor assim muito, né? Caxias, vou resolver aqui. Tinha planejado aqui, vou resolver aqui. Então, olha só. O ponto A, menos 1 e 7, pertence à reta da equação reduzida. Então, qual reta pertence a esse ponto? Muito bem, quando tu tem aqui esse ponto, o ponto A é um par ordenado. Tu tem aqui x, y. Menos 1 é x e o 7 é y. Então, menos 1 é x, o 7 é y. O que tu faz? Seguinte, tu vai pegar as equações A, B, C, D, E, vai substituir no lugar do x, vai colocar o menos 1 e vai ter que encontrar como resposta o 7. Aí tu achou a questão em que, ou melhor, a equação em que o ponto A pertence. Olhando, analisando as situações, eu acho que a letra B. Sabe por quê? Porque aqui tem um 9.
E aqui tem tudo, tem 7. Tu vai somar ou subtrair alguma coisa com 7. Então, já não vai dar. Vamos lá, então, ó. 2 vezes x. No lugar do x, menos 1. Mais 9. 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 9 é igual a 7. Então, y igual a 7. Beleza? Então, o ponto A pertence à equação 2x mais 7. Ok? É uma questão que a Banca Fundatec costuma pedir, ela já pediu, tem bastante questões aqui, ó, da equação reduzida, perguntando em relação a pontos ou a outras equações, tá? Convido, pessoal, vocês também a se inscreverem no meu canal lá no Telegram, ok? Eu tinha aqui em mãos o meu celular, não tenho mais, senão eu ia mostrar para vocês o canal do Telegram. É Matemática com o Iago Portela, lá no Telegram, certo? Convido vocês a se inscreverem lá, a clicar no gostei e assim seguimos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.